Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Ricardo e Cláudio vão tocar para nós a música do nosso mentor, Padre Germano, para a gente preparar o nosso ambiente para fazer a leitura de uma mensagem. Obrigado, Ricardo e Cláudio. Vamos agora, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Episódios Diários, psicografado pelo nosso querido Divaldo. O espírito é a Joana de Ângeles. E a mensagem fala da saúde. Estás mergulhado psiquicamente na mente universal e divina. Seguindo as diretrizes éticas do equilíbrio e da ordem, que fluem e refluem em toda parte, respiras em clima de saúde e de paz. Quando te desconectas do complexo mantenedor da harmonia, desconcertam-se as peças da maquinaria física em face das vibrações violentas da mente, favorecendo a instalação das doenças. A enfermidade, geralmente, procede do ser espiritual, resultante do seu passado, que encontra ressonância no psiquismo atual, gerando um campo propício à instalação da desordem. Durante o dia, muitos fatores conspiram contra a tua harmonia mental, não te cabendo agasalhá-los. Resolve assim cada situação com calma e com segurança, não guardando resíduos mentais negativos. Fato consumado, mente liberada em programação de novo cometimento superior. A tua saúde depende sempre do teu comportamento moral e espiritual. E não obstante, se a enfermidade encontrar guarida no teu organismo, recorre à oração e resguarda a tua dívida com alegria, em pleno processo de libertação total. Então, meus irmãos, a nossa saúde,
é o maior bem que nós temos, porque sem saúde não somos nada. Mas a saúde do corpo passa pela saúde mental. E a saúde mental passa, né, pelo nosso equilíbrio moral, pelos nossos valores morais, pelo nosso comportamento e pensamento. Então, depende da nossa saúde muito mais de nós, daquilo que pensamos e fazemos, do que propriamente, né, do medicamento, do tratamento do ser humano. Vamos agora, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos, em primeiro lugar, agradecer ao Pai por mais um dia que o Pai nos emprestou e nos concedeu, por mais uma oportunidade que tivemos hoje durante esse dia. Muitos de nós passou um dia difícil, de agonia, de sofrimento, de angústia, de dor, mas chegamos aqui na casa de Deus, e o Pai, na sua infinita misericórdia, abriu essas portas ao de almas, que é a nossa casa. E dentro dessa casa abençoada, existe toda a equipe de médicos, equipe médica da nossa casa, que está cuidando de cada um de nós. E como disse a mensagem, somos muito mais enfermos da alma do que do corpo. Obrigado, Pai, por abrir as portas desse hospital, que nos acolhe e nos socorre. Obrigado, Pai, por abrir as portas também dessa grande escola, em que estamos aqui, lutando para aprendermos e vivenciarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Obrigado, Jesus, neste querido, por estar conosco e pelo ensinamento que nos deixou. Agradecer ao nosso mentor Padre Germano, por estar conosco, por cuidar da nossa casa, de todos os trabalhos da nossa casa, de cuidar de cada um de nós. E junto dele, a nossa gratidão a essa equipe espiritual, que são verdadeiros mensageiros divinos, incansáveis no amor, e que muito antes de nós chegarmos aqui, já estavam preparando essa casa abençoada para nos receber, nos acolher, encarnados e desencarnados. Pedir a essa equipe maravilhosa da espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, inspirar e incluir o nosso palestrante, nosso querido irmão Marcelo, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquilo que precisamos colocar dentro dos nossos corações. E assim, Pai, agradecidos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. E agradecer ao nosso irmão Marcelo, por estar aqui conosco, por disponibilizar o seu tempo. A gente sabe que todos nós temos a vida corrida. Então, gratidão, meu irmão. Um agradecimento, espero que seja essa a primeira de muitas e muitas vindas na nossa casa. Muito obrigado. Em nome de todos os aprendizes do bem. Vamos, irmãos, boa noite a todos. Boa noite da paz. Que Jesus nos envolve mais uma noite de conforto espiritual para os nossos corações e esclarecimento para as nossas almas também. Hoje a nossa proposta, deixa eu abrir aqui. Hoje a nossa proposta é fazermos uma conversa fraterna em torno desse tema, né, falando sobre Maria de Nazaré, e nós vamos trazer também alguns elementos musicais, fazer um estudo, né, com músicas, intercalando. A música, a gente sabe que ela tem um poder muito grande. A música, ela tem o poder de elevar as nossas almas. Agora, a música, quando ela é apoiada na temática espírita e sustentada por nobres palavras, ela tem o poder de elevar as nossas almas até as regiões celestiais. Não tenhamos dúvidas disso. Que nessa noite de hoje, Maria possa nos envolver, que Jesus possa estar presente aqui, conduzindo os nossos passos, iluminando nossos corações e nos elevando até as regiões celestiais, para que possamos sair daqui nessa noite fortalecidos, para que possamos sair daqui
mais esperançosos. Meus irmãos, tem que ficar na posição certa aqui, senão eu chego. É bem verdade que nós geralmente nos afeiçoamos a determinados espíritos. Tanto é que nós vemos por aí casas espíritas, né? Bezerra de Menezes, Oswaldo Cruz, Meimei, enfim, André Luiz. E isso é muito natural, a gente acaba se afeiçoando a determinado benfeitor espiritual. É assim no espiritismo, né? Funciona. No catolicismo também. Nós vemos diversas pessoas devotas, né? São Jorge, São João, São Pedro, Santo Antônio e tantos outros mais. E o que falar de Maria? Maria de Nazaré, Maria Santíssima. Esse espírito que arrasta uma legião de devotos, tanto espíritas quanto católicos, pessoas no mundo inteiro. Pessoas no mundo inteiro. Será que isso é fruto de uma crença popular? Tantos devotos, milhões de devotos, né? E milhares de pessoas já relataram terem recebido graças por intermédio de Maria, terem sido ajudadas em diversas questões materiais, questões relacionadas à saúde, questões espirituais. Será que isso tudo é fruto de uma grande crença popular? Eu prefiro acreditar no que diz Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes diz que Maria de Nazaré é uma das maiores forças espirituais atuantes no nosso planeta. Uma das maiores forças espirituais atuantes nos 4 cantos do nosso planeta. Maria e suas legionárias entram em lugares inimagináveis, resgatando suicidas, nos locais onde estão tendo conflitos, guerras, amparando os sofredores. Inclusive, Maria, ela foi convidada por Jesus e por Deus para ser a rainha dos anjos no céu. E isso não são palavras minhas. O próprio Cristo disse isso. E a gente vai ver essa história logo mais à frente. Quando a gente fala de Maria, não tem como nós falarmos sem falar de amor. Virar para cá. Sem falar de amor, perdão, aceitação, resignação e fé. Não porque Maria tenha escrito algo, eu não tenho conhecimento de manuscritos de Maria, mas pela sua trajetória, pela sua vida, pelo quanto ela se dedicou à causa do Evangelho. No início de sua trajetória, Maria já dava provas da sua fé, já dava provas da sua resignação, da sua aceitação. Quando ela foi visitada pelo anjo Gabriel, que veio trazer a notícia que ela daria luz ao Messias, daria luz ao Cristo Consolador. Maria, nesse momento, se assustou, até porque ela sabia que seria uma dura missão. Em nenhum momento ela se envaideceu. Ela sabia que dar a luz ao Cristo, o Consolador, aquele que viria para implantar o reino de Deus aqui na terra, não seria fácil, até porque ela sabia que o reino de Deus não era um reino de pedra, não era um reino de poder, não era um reino de ouro, de dinheiro, mas era um reino que seria implantado nos corações da humanidade. E isso iria contrariar muitos interesses, o interesse do império, o interesse dos doutores da lei, e por isso Maria sabia que aceitar essa missão era o mesmo que aceitar ser perseguido, ser rejeitado, andar lado a lado com a morte. Mas Maria em nenhum momento hesitou, e ela disse: faça-se na escrava a sua vontade. No livro Boa Nova, Psicografias de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos vem trazendo diversas notícias
em algumas passagens evangélicas. Nos evangelhos, não comportam tudo aquilo que Jesus fez, toda a sua trajetória. Inclusive, o apóstolo João capítulo 21, versículo 25, ele diz o seguinte: há, porém, tantas coisas que Jesus fez que não caberiam em todos os livros do mundo. Tamanho era o trabalho e a obra de Jesus. Não cabia. Então foi revelado a Humberto de Campos alguns detalhes, né? A gente fala assim, alguns bastidores, que aconteceram em algumas passagens evangélicas. E tem ensinamentos belíssimos. E no último capítulo é dedicado a falar sobre Maria. E à medida que a gente vai conhecendo esses benfeitores espirituais, a gente vai criando cada vez mais afinidade, a gente vai tendo um carinho muito grande. E quando eu li essa história falando sobre Maria, aí sim eu pude começar a entender a dimensão desse espírito, a dimensão dessa missionária que atua ativamente aqui na Terra. Nessa cena, Maria se encontrava aos pés da cruz, no momento da crucificação de Jesus. E era um momento de uma dor muito profunda. A gente sabe que existem diversos tipos de dores, né? Nós temos as dores físicas, que incomoda muito, né? Dói, machuca, mas nós temos também as dores morais. As dores morais, segundo a psicologia, chegam a ser, inclusive, insuportáveis, dependendo do tamanho dessa dor, podendo até refletir no nosso corpo. E esse era o momento de dor extrema. Maria estava no ápice do seu sofrimento, vendo Jesus sendo crucificado. Através do véu espesso de lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. O que fizera Jesus para merecer tão amargas penas? Então a gente percebe aí duas situações. Na realidade era um processo, porque Maria era mulher de carne e osso, era mãe, era uma mãe terrena. E essa mãe terrena, ainda apegada a seu filho, sofria. Ela sofria dor, a tristeza e a angústia, mas ao mesmo tempo ela passava por um processo de despertar da sua consciência divina, onde ela também já começava a desenvolver a sua compreensão, a coragem e a resignação diante de tamanha provação que ela passava naquele momento. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os desamparados. Então Jesus, desde muito pequenininho, Jesus desaparecia, sumia na poeira. Mas Jesus, quando sumia, não sumia para brincar, não. Ele sumia para poder trabalhar, para ajudar os enfermos, ajudar os sofredores. E nesse momento em que Maria se encontrava aos pés da cruz, ela lembrou de uma cena. Lembrou de Jesus muito pequenino ainda, andando com dois malfeitores, segurando pelas mãos. Ele com aquelas mãozinhas miúdas, trazendo os dois malfeitores para dentro da oficina de seu pai José, oferecendo abrigo. E no caminho, Jesus vinha evangelizando aqueles homens. E ninguém entendia, né, como podia uma criança com palavras tão doces, tão profundas que tocavam a alma. Uma voz lhe falava ao Espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Então a gente percebe aí um conflito que Maria vivenciava nesse momento. A sua razão, falando sobre as determinações de Deus, que são justas, que são boas, mas ao mesmo tempo a dor que lhe rasgava o peito. Foi quando nesse momento ela sentiu que uma mão tocou seu ombro.
e de repente lhe envolveu em um abraço afetuoso. Era João, discípulo de Jesus. Foi quando, nesse momento, Jesus, ainda encarnado, deixou sua última lição, seu último ensinamento, dizendo: mãe, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe. Decorrido do tempo, João, até em cumprimento da promessa que fez ao Cristo, ele retorna. Os discípulos já tinham se dispersado. Cada um tinha ido para uma região para poder pregar o Evangelho. E João retorna, mas retorna fazendo um convite a Maria. Convidou a Maria que fosse com ele para Éfeso, onde ele tinha conseguido uma casinha simples para poder morar. E ali eles começaram a fazer uma parceria de filho e mãe, onde João seria o responsável por pregar o Evangelho naquela região, falar de Jesus, falar do Evangelho. E Maria ficaria com a missão de receber os sofredores, de amparar e de consolar. Ao passo que João pregava nas cidades as verdades de Deus, Maria atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhes suas úlceras e necessidades. E foi assim durante anos. Maria consolava centenas de pessoas, a ponto da sua casa ser conhecida como a Casa da Santíssima. Chegou até o conhecimento de Maria, anos depois, que se intensificava uma nova perseguição aos cristãos. Alguns cristãos eram escravizados, outros eram jogados nas celas e presos a ferro, e outros eram devorados pelas feras dentro das arenas. E essa notícia trouxe diversas lembranças. Maria lembrou do Calvário de Jesus, mas ela se manteve em paz com sua consciência, se manteve em paz com seus sentimentos, porque a Maria já estava no processo de autoiluminação. Maria estava trabalhando no bem. Maria recebe a visita de um mendigo. Quando ela recebeu a visita desse mendigo, ela se propôs de imediato auxiliá-lo. Só que Maria percebeu algo diferente nesse mendigo. Todos que a procuravam com alguma necessidade do corpo ou da alma. Só que esse mendigo era diferente. Ele falava do reino de Deus, ele falava de amor, e ela achava aquilo tão estranho. Nossa, ele, impedinte, falando de Deus, falando de amor, trazendo palavras tão bonitas, tão maravilhosas. Mas ao mesmo tempo Maria enxergava algo de muito familiar naquele mendigo. Quando de repente ele disse: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Era Jesus. Jesus retornara para poder levar Maria. Era o momento do seu desencarne. Jesus convidou Maria para ser a rainha dos anjos. Só que Maria, antes de ascender para as esferas superiores junto com Jesus, ela lembrou daqueles cristãos que estavam presos. E ela foi lá visitá-los. E ela foi ter um a um. E a cada cristão que ela se aproximava, ela orava, ela incentivava a coragem. E ela foi, um por um, até que ela se aproximou de uma menina que chorava muito abatida, muito sofrida, e ela lhe disse: minha filha, cante, agradeça a Deus pela oportunidade de poder testemunhar na sua fé. Cante e agradeça a Deus. E aquela menina sentiu uma força tão grande, sentiu uma alegria tamanha que ela não sabia explicar. E de repente ela começou a encontrar forças para cantar. E ela cantava,
E à medida que ela cantava, todos ali naquela cela, naquela prisão, começaram a cantar. E foi assim que todos os cristãos começaram a dar o seu testemunho de fé. Então, meus irmãos, que tenhamos a fé, que tenhamos a certeza, que façamos como Maria, que possamos encontrar aqui na terra os tesouros do coração. Essa frase vai ficar na mente de vocês, hein? A gente só possui o amor que tem para dar. Né? Quando a gente escuta a música, a gente escuta várias vezes uma música que fala aquele refrão, geralmente aquele refrão fica ali, né? Ele cola na nossa mente, fica ali, piscando, né? O tempo todo, né? Mas vai ser por um bom motivo, né? Essa frase vai ficar no coração de vocês. Nossas Senhoras, Maria padroeira de diversas nações, em cada uma delas ganha um nome diferente. E a gente percebe isso, né? Inclusive, Maria, quando ela é retratada, né, pelos artistas, né, pelos artesãos, eles colocam, inclusive, algumas características dos nossos sofrimentos, das nossas necessidades. E nós vemos aí Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora dos Aflitos e por aí vai. E é bem verdade, meus irmãos,
que nós passamos por aflições, nós passamos pelas nossas dores, nós passamos pelas nossas questões, mas tenhamos a certeza que Jesus está no leme dessa embarcação. Muitas vezes a situação parece estar fora de controle. Parece que nós estamos vivendo o quê? Vivendo o caos. Mas não tem caos, não tem nada fora de controle. Está tudo no controle divino. O que está acontecendo no momento é uma transição. É um momento de transição, isso é passageiro. Maria já falava, né? Isso passa, tudo passa, isso também passará. Então tenhamos a certeza que Jesus está no leme dessa embarcação. E Maria está junto, nos auxiliando, consolando as nossas dores. Naufrague em si mesmo, tremendo
abraço em nome de Maria. Tem uma história, está no livro Lindos Casos de Dr. Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama. Certa vez, Dr. Bezerra de Menezes terminava uma palestra lá na Federação Espírita Brasileira. E ele vinha descendo a escadaria, e lá embaixo, na escada, encostado assim no canto, havia um homem, barba por fazer, estava com cabelo, grande, um aspecto de sofredor. Parecia estar muito doente, abatido. O Dr. Bezerra de Menezes entendeu que ali se tratava de alguém necessitando de algum amparo, de alguma ajuda. E o Dr. Bezerra de Menezes se aproximou daquele homem. E aquele homem começou a contar o rosário de sofrimento da sua vida. E ele disse: Dr. Bezerra, eu estou sem trabalho, estou doente, minha família está doente, minha esposa, meus 2 filhos. Nós não temos o que comer dentro de casa. Analisando por um outro lado, esse homem era um potencial suicida, alguém desesperado. Por isso que a gente deve lembrar e deve atentar com muito carinho para todos aqueles que vêm até a nossa casa espírita pela primeira vez, ou que vêm aqui para pedir um auxílio, para pedir uma ajuda. Dependendo do que essa pessoa encontrar aqui, talvez seja a última oportunidade, talvez seja a última chance. E quem vem à nossa casa nos procurar não pode sair da nossa presença com o coração vazio. Tem que sair levando algo. Tem que levar um abraço, um sorriso. Tem que encontrar pelo menos um ouvido que a escute. Isso vai fazer toda a diferença. E o Dr. Bezerra de Menezes, naquele momento que aquele homem contou sua narrativa, sua história, seu sofrimento, ele colocou a mão no bolso do seu paletó e não encontrou nada. Colocou a mão no bolso do outro lado do seu paletó. A única coisa que ele tinha era o dinheiro da passagem do bonde para ele voltar para casa. Foi quando o Dr. Bezerra de Menezes orou e pediu a Maria que o orientasse. Então ele se virou para aquele homem e disse: meu irmão, você acredita em Maria? Ele: sim, doutor Bezerra, eu tenho muita fé em Maria Santíssima. Então receba esse abraço em nome de Maria. E o doutor Bezerra de Menezes deu um abraço afetuoso naquele homem e disse-lhe o seguinte: vá para casa, meu irmão, vá para casa, repita o mesmo gesto com seus familiares, dê um abraço em sua esposa, em seus filhos, reze uma Ave Maria e coloque copo com água, e tudo vai se resolver. Dr. Bezerra de Menezes foi embora muito triste, porque ele gostaria de ter ajudado financeiramente aquele homem, mas não foi possível. Passado-se uma semana, Dr. Bezerra de Menezes novamente ali, descendo a escadaria da Federação Espírita Brasileira, encontrou aquele homem novamente lá embaixo, só que agora era diferente. Já estava bem disposto, arrumado. Então aquele homem se aproximou de Dr. Bezerra de Menezes e agradeceu: Dr. Bezerra, muito obrigado por aquele abraço em nome de Maria. Assim que eu cheguei em casa, eu fiz o que o senhor me recomendou. Abracei minha esposa, abracei meus filhos, oramos, colocamos a água e bebemos. No momento em que bebemos a água, nós sentimos que a nossa fome ali foi saciada. Fomos dormir, acordamos bem, sem febre, não estávamos mais doentes. E eu saí à rua para procurar emprego. Provavelmente algum espírito começou a intuir aquele homem para que fosse bater em alguma porta. E ele bateu em uma porta e a porta se abriu. E ali ele recebeu ajuda. Ali ele recebeu uma oportunidade de trabalho, teve um adiantamento para que pudesse comprar alimento para a sua família. O que um abraço em nome de Maria é capaz de fazer? Eu gostaria de propor aqui algo um pouquinho diferente. Quem puder, quem quiser, sentir a vontade de fechar os olhos, feche os olhos. Quem quiser permanecer com os olhos abertos também pode. Mas que possamos, nesse momento, nos imaginar recebendo um abraço em nome de Maria. Que possamos colocar
os nossos anseios, as nossas angústias, as nossas necessidades, aos cuidados dessa protetora espiritual que Jesus nos enviou. Doutor Bezerra de Menezes, ele sempre foi muito devoto de Maria. Em todos os momentos de sua vida, quando ele sentia alguma necessidade, ele recorria aos conselhos de Maria. No livro Recados de Meu Coração, do médico José Carlos de Luca, Dr. Bezerra de Menezes nos traz uma mensagem falando sobre Maria, alertando sobre a importância da intercessão de Maria em nossas vidas. Ele nos chama a atenção para que nós possamos pedir mais, nos colocarmos na presença de Maria. Não só pedir, mas que também possamos seguir os exemplos de Maria. Nossa Mãe Maria, em nossas preces, não nos esqueçamos de rogar o amparo espiritual de nossa Mãe Maria Santíssima. E como precisamos, filhos da alma, de um coração materno a velar por nossos caminhos, ainda tão perigosos pela terra. Diante da cruz da rosa mística de Nazaré, recebeu de Jesus a missão de ser mãe espiritual de todos os irmãos em experiência carnal. Se nos entregássemos com maior devotamento ao coração materno de nossa mãe, seguindo-lhes os exemplos de renúncia e abnegação por amor a Jesus, muitas das nossas angústias seriam dissipadas e muitos problemas seriam evitados em nosso caminho. Precisamos bater com mais insistência nas portas do coração de Nossa Senhora. Ela representa uma das maiores forças espirituais atuantes em nosso planeta. Observo que muitos filhos na Terra vivem como se fossem órfãos espirituais, esquecidos, porém, que têm uma mãe que lhes vela o caminho em todos os instantes. Bezerra de Menezes. Se Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito de luz, inclusive já teve a condição de ascender para as esferas superiores, recorre a Maria, então não nos esqueçamos também do conselho. Meus irmãos, já estamos finalizando.
Nós estamos passando por um momento extremamente complicado no nosso planeta. Esse momento de transição não tem sido fácil. Segundo Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: nós vivemos momentos de loucura. Tomemos cuidado para não enlouquecer também. E, lamentavelmente, a gente percebe que na nossa doutrina, né, no movimento espírita, nós temos percebido coisas lamentáveis. Nós temos percebido que brigas vêm acontecendo, cisões dentro de casas espíritas vêm acontecendo. E é importante que nesse momento nós tenhamos serenidade, que nós tenhamos paciência, que nós sejamos mais compreensivos. Maria veio para promover a união. Maria não veio para separar. E que nós possamos pensar mais na importância do nosso movimento, na importância desse espaço que é a Casa Espírita, que possamos nos unir. E eu gostaria de encerrar com uma canção que é um verdadeiro hino. Muitos aqui conhecem, então vamos cantar juntos. Deixa eu até ver, vamos cantar. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Muito obrigado, meus irmãos. Saudade dessa música, né? Muito obrigado, meu irmão, pela mensagem, pelas músicas que tocam realmente nossos corações, aos nossos irmãos internautas. Compartilhem, divulguem, levem a mensagem do Evangelho, dessa doutrina consoladora a cada coração que vai precisar. Muito obrigado, uma boa noite.